Quando a epidemia atingiu, o destino permaneceu cruel. Apesar da devoção e generosidade de Anne, sua única redenção em vida talvez fossem os passos ágeis que se aproximavam antes da chegada da morte, e os olhos não humanos que a observavam no fim da noite, quando ela estava à beira da morte. Anne tinha uma doença peculiar. Ao longo de sua vida, essa doença causou o escurecimento de seus olhos. Eles se tornaram completamente pretos. Infelizmente, uma praga surgiu e levou a vida de seus pais. E o boato de que seus olhos eram das trevas, ou até mesmo resultado de uma possessão demoníaca, surgiu. Por causa dessas crenças, as pessoas queriam condená-la à morte. Anne vivia com medo das ameaças que constantemente recebia, até que ela própria passou a considerar que os rumores poderiam ser verdadeiros. Em uma noite, incapaz de dormir, Anne tentou apaziguar o seu coração em uma igreja próxima. Ela andou até o local, e quando abriu as portas, uma estaca de madeira atingiu seu coração. Em seus últimos momentos, enquanto agonizava, Anne sentiu um par de olhos observando seu sofrimento. De uma coisa ela tinha certeza: aquele era seu fim. Porém, não sabia se iria abrir os portões do céu ou do inferno. Na verdade, não era nenhuma das duas coisas. Quem a observava era uma entidade conhecida como Eye of the Darkness, a mesma que trouxe Lawrence de volta à vida. A entidade sempre escolhe se apresentar na forma de um gato preto e ressuscitou Anne. Então, Anne decidiu se tornar uma de seus discípulos e punir as pessoas pelo sofrimento que causaram a ela. O robô guarda 26 de Mad-Eyes armazena um grande número de bombas relógio. Mad-Eyes queria um assistente, alguém que fosse eficiente e obediente, alguém que nunca se cansasse, literalmente uma máquina. Ele então iniciou o plano de criar o seu próprio assistente de ferro. Foram mais de 25 tentativas fracassadas. Porém, o número 26 nasceu de sua última gota de paciência e se tornou a sua maior invenção. Número 26 apresentava muita autonomia e seu trabalho era mais eficiente do que o de qualquer ser humano. Isso ajudava Mad-Eyes a fazer pausas, evitar uma rotina exaustiva e ter mais tempo para outros projetos. Após pouco tempo, 26 ganhou consciência e se autonomeou como Bon Bon. Mad-Eyes ficou curioso a perceber que 26 perdeu eficiência devido à sua consciência, e então decidiu reescrever sua programação e substituir seus núcleos mais importantes. Curiosamente e sem explicação nenhuma, não importava quantas vezes ele tentasse. Sempre quando 26 era reprogramado, ele dizia: Bom, prazer em conhecê-lo. E por vontade própria, desobedecia às instruções dadas a ele. Mary não tem interesse em jogar xadrez porque a rainha é a peça mais fácil de capturar. Desde o momento em que nasceu, ela viveu cercada por luxo e beleza. Flores, joias e vestidos exuberantes sempre fizeram parte de sua vida. Criada em uma família real despreocupada, ela nunca conheceu a privação ou a dor do povo. Sua visão sobre o mundo era ingênua, extremamente alienada. Para ela, a moda e a elegância eram o centro de tudo. Mas, do lado de fora dos portões do palácio, a realidade era outra. As pessoas sofriam e passavam fome. Os camponeses já não tinham pão para comer. Em meio a esse desespero, alguém mencionou a situação para a jovem rainha. Sem compreender a gravidade do que ouvia, ela apenas pediu para que comessem brioches. Essas palavras eram ditas sem malícia, mas que logo se tornariam um símbolo da desconexão entre a realeza e o povo. A revolta cresceu e com ela a ira contra a monarquia. A jovem que sempre viveu cercada de luxo foi arrancada de seu mundo dourado e lançada à realidade cruel. As mesmas mãos que a aplaudiam agora exigiam sua queda. Mesmo diante das acusações, ela não conseguia entender e as reclamações dos camponeses ainda a deixavam confusa. O destino já estava selado. Na praça, sob os olhares frios da multidão, seus longos cabelos foram cortados. Diante da guilhotina, uma última pergunta ecoava em sua mente: por quê? Ela jamais encontraria a resposta. O vestido branco, símbolo de sua inocência, se tingiu de vermelho. O erro não foi apenas dela, mas o castigo foi. E no fim, ela compreendeu. A rainha é sempre a peça mais visada no jogo de xadrez.
Robbie perdeu a cabeça, e o garoto que sempre chorava teve que pegar o machado para continuar fazendo o que sabia fazer de melhor. Robbie morava com seus pais em uma grande casa confortável. Ainda criança, seus pais desapareceram. Em apenas uma noite, todo o conforto se foi. Robbie e sua irmã Dolores foram admitidos em um orfanato que mais tarde se tornaria o White Sand Street Asylum. Mesmo sendo apenas uma criança, ele trabalhava incansavelmente e a única coisa que o fez suportar tudo isso foi o apoio de sua irmã. Ele era encarregado de lidar com as tarefas do pátio do orfanato e depois ele começou a cuidar de um jardim onde gostava de passar o tempo. Podar as plantas e cuidar do quintal era um refúgio à sua rotina exaustiva. Esses pequenos momentos de paz não duraram muito. Uma igreja comprou o orfanato e a partir daí, as crianças não precisavam mais trabalhar. Isso foi um choque para Robbie, pois a única coisa que lhe dava propósito foi tirada dele. Mas isso era o melhor para todos. Inclusive para Dolores, que já não precisava mais pedir dinheiro na rua. As crianças estavam sob os cuidados das freiras. Robbie White gostava de visitar o quarto de sua irmã. Devido a alguns problemas e maus tratos dentro do orfanato, o estado mental de Dolores começou a se comprometer. Ela já não estava mais mentalmente sã. Robbie, sem nem perceber, visitou seu quarto mais uma vez. E ao se distrair olhando pela janela, Dolores a fecha com violência, causando uma decapitação repentina. Essa foi sua última lembrança. Algo lhe trouxe de volta à vida. O orfanato e sua irmã haviam desaparecido. Sem saber o que aconteceu, Robbie pegou seu machado e continuou aquilo que sabia fazer de melhor. Essas foram as histórias de hoje. Algo que eu gostaria de falar é que eu contei a versão mais antiga da Mary. A versão mais atualizada foi contada no segundo episódio do Vazio dos Mapas, na parte do Crayburg Racecourse. Porém, recomendo discrição, pois ela toca em assuntos sensíveis. No próximo episódio, falaremos sobre os Hunters que estão aparecendo na sua tela. Já estamos na metade da nossa saga, como eles se tornaram monstros. Estamos chegando perto do fim. Então, muito obrigado a todos que estão acompanhando.